Hoje eu vou te dar 3 dicas para melhorar o seu treino na musculação e potencializar os seus resultados. Fala galerinha, Gui Barros aqui e hoje, como vocês viram no comecinho do vídeo, eu vou dar 3 dicas que vão ajudar você a melhorar o seu treino e potencializar os seus resultados. São dicas simples que você vai conseguir executar, mas vai dar uma consciência corporal melhor, uma visualização melhor do seu treinamento e assim você vai conseguir adquirir melhores resultados dentro do seu treino. Mas para esse treino, além dessas dicas realmente surtirem efeito, é preciso que você faça 3 coisas fundamentais. Primeiro, que você dê aquele joinha no vídeo para dar uma moral aqui pro vídeo. Segundo, que você se inscreva no canal, que a sua inscrição ela é muito importante. E terceiro, os comentários são fundamentais. Primeiro, para eu saber o que você achou do vídeo. Segundo, para eu saber se ficou alguma dúvida. E terceiro, o que mais você quer encontrar aqui no canal. Então, é muito importante esse feedback para a construção dos nossos próximos vídeos, certo? Então, se prepara que eu vou agora para as 3 dicas que vão ajudar você a melhorar o seu treino na musculação. Primeiro, a gente vai falar de uma capacidade física muito importante que ela é responsável por potencializar os ganhos de força. Quando a gente ganha força, automaticamente a gente também está ganhando a estética do nosso corpo. A força nada mais é do que uma capacidade física que está sendo desenvolvida. Pode ser força máxima, força de repetição, força de potência. Mas isso vai possibilitar metabolicamente e estruturalmente que eu tenha o aumento da massa. E aí, esteticamente, eu vou ter um ganho também. Então, a gente vai falar da fase excêntrica do movimento. O que é a fase excêntrica? É todo momento aonde a resistência está vencendo a minha força. Vamos dar alguns exemplos práticos. Então você está lá no supino, você está fazendo um movimento aqui, ó, empurrando a barra. E isso chama-se de fase concêntrica. É a sua força vencendo a resistência que é a barra com os pesos nela. Você empurrou. Quando você está descendo, o que está acontecendo? É a resistência que está vencendo a sua força, você está cedendo para a resistência. Ah, Gui, mas é eu que estou induzindo a descida. Sim, mas o seu corpo, o seu músculo tem que ceder a força para a barra descer, certo? Então você está cedendo, a força externa está vencendo a sua força interna. Então você está aqui, ó, fazendo esse movimento grande. Quando você está descendo, é comprovado cientificamente que você tem maior dano tecidual, que esse dano tecidual é fundamental para a construção de novas fibras musculares. Então, quando você está cedendo para a carga, você vai ter maior, como eu falei, dano tecidual, automaticamente você vai ter que regenerar mais e assim você vai ganhar mais força. Então, a fase excêntrica, quando mais controlada, ela vai fazer você ganhar mais força do que quando você está empurrando. Vamos dar um outro exemplo de outro exercício para ver se fica bem claro, mas acho que já entendeu. O agachamento, você está com a barra aqui nas costas, certo? Quando você está descendo, o que está acontecendo? A resistência, que é a gravidade também a barra, ela está te empurrando para baixo, ou seja, você está cedendo para a barra. Quando você sobe, a sua força está vencendo a resistência externa. Então, sempre quando a resistência externa está vencendo a resistência interna, isso chama-se de fase excêntrica. Por isso, nos exercícios, controle mais a fase excêntrica. Então, no supino, quando você estiver descendo, controla mais a descida. Não precisa ser mega lento, mas controla um pouquinho mais. Não faz aquela descida rápida. Controla, deixa o músculo segurar a carga e descer devagar. Agachamento, desce devagar, deixa o músculo segurar a carga, sentindo aquela resistência sendo vencida e depois você empurra. Um outro exemplo, puxada. Então, você puxou, o que você fez? A sua força venceu a resistência. Quando você está descendo aqui, ó, alongando, a carga está vencendo a resistência, certo? Então, ó, segura devagarzinho, vai descendo devagar o movimento. Então, a primeira dica é trabalhe mais a fase excêntrica do movimento. Então, quando a resistência estiver vencendo a sua força, controle mais. Se você estiver assim realmente entrando numa fadiga muito grande ao ponto de você não conseguir mais aguentar a carga, aí você não vai trabalhar uma fase excêntrica tão controlada porque você pode se machucar. O supino, a carga pode cair no seu peito, no agachamento, a barra pode derrubar você. Então é uma fase excêntrica controlada, não é para chegar na fadiga ao ponto de não conseguir fazer mais o movimento, principalmente se estiver treinando sozinho ou sozinha, tá? Se tiver com um ajudante ali, um colega de treino, um professor, perfeito, aí você já vai auxiliá-lo e vai pedir para ele que a fase excêntrica vai ser mais trabalhada, então para ficar atento para te ajudar, para não se machucar. Mas faça um movimento excêntrico mais controlado e assim você vai conseguir potencializar os seus resultados. Agora vamos para a segunda dica. Então a gente falou aqui primeiro da fase excêntrica, a gente vai falar agora da amplitude do movimento, a flexibilidade.
Quem aqui, se você está vendo esse vídeo, automaticamente você já treina, então você já presenciou aí uma academia, uma musculação, já treinou com outras pessoas à sua volta, e quando a gente está treinando, a gente também gosta de visualizar o treino do coleguinha do lado, né? Então a gente está sempre olhando ali para o lado, para os treinos que estão acontecendo, e a gente vê várias coisas bacanas e algumas bizarrices também, né? Amplitude de movimento, quem nunca viu aquela pessoa socando carga num aparelho, socando carga numa barra e fazendo aquele movimento curtinho? O que acontece quando você faz esse movimento curtinho? O nosso corpo ele é super responsivo, então o que você fizer, ele vai responder. Se você é uma pessoa sedentária, o que vai acontecer? O seu corpo vai responder a esse sedentarismo. Se você é uma pessoa que treina, ele vai responder ao treino, mas ele vai responder aquilo que você treina. Então se você só corre, ele vai ter uma resposta aeróbica melhor. Se você só faz musculação, só levanta peso, você vai ter uma resposta muscular maior. Então a gente sempre precisa treinar as várias capacidades físicas para serem desenvolvidas. A flexibilidade é a mesma coisa, que é o aumento da amplitude. Se você está lá na musculação, agora vamos dar o exemplo da rosca aqui, ó, fazendo bíceps. Se você está alongando e você faz esse movimento aqui, ó, do meio para cima, quando você alongar o seu braço e precisar pegar uma carga pesada lá de baixo, você não vai ter essa força, porque você sempre treinou o seu músculo do meio para cima. Significa que aqui embaixo não tem força? Você vai ter força aqui embaixo, mas ela não vai ser igual a essa amplitude. Então, quanto mais amplitude você colocar no movimento, mais unidades motoras você vai recrutar, mais fibras, maior dano tecidual, maior adaptação. Então, sempre trabalhe o máximo de amplitude que você conseguir dentro do treinamento. E a pergunta, acho que mais clássica é assim, Gui, o treino de flexibilidade, eu faço junto, eu alongo antes, como é que é? Primeiro, esse alongamentozinho aqui rápido não é flexibilidade, isso aqui é só um aquecimento que não há necessidade de ser feito. Você pode aquecer direto no exercício com uma carga mais baixa. Agora, a flexibilidade ela é composta primeiro por um dano tecidual próximo ao que a musculação ocasiona no seu músculo. Então a gente tem que chegar na parte plástica do nosso músculo. Então existe o sarcômero, que é uma parte, a menor unidade da nossa fibra muscular, só consegue ver para o microscópio, ela é bem pequenininha, como se fosse um fio telefônico aqui, ó. Quando a gente alonga o músculo, ele tem a parte elástica, o músculo faz assim, ó, vai e volta. A parte plástica, ela deforma e fica. Aí depois de um tempo, se eu parar de treinar flexibilidade, ela volta ao seu comprimento normal. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa trabalhar a flexibilidade, que representa sensação. Então um exemplo, eu vou alongar aqui meu peitoral. Eu peço para alguém puxar o meu braço para trás para alongar o peitoral. Eu tenho que ter uma percepção de esforço, aonde numa tabela 10 parece que está rompendo, e 1 eu não estou sentindo dor nenhuma. Então imagina uma tabela aqui, eu vou colocar, 10 significa que você está sentindo o seu músculo rasgando e 1 nada de força. Quando você for treinar flexibilidade, o seu nível de sensação de dor tem que estar entre 8 e 9. Então olha como que você tem que forçar o alongamento. Qualquer músculo que seja, de posterior, de quadríceps, para trabalhar a flexibilidade, que é o aumento da amplitude, você tem que estar nessa escala de dor e tem que forçar bem. Se você fizer esse tipo de flexibilidade para peitoral e depois for treinar peito, o seu risco de lesionar o peito é grande, porque ele já está machucado, você já ocasionou aquele estresse metabólico nele. Então você vai para a musculação, você pode machucar. Então a dica é, vou treinar perna, faça um treino de flexibilidade de membro superior. Vou treinar superior, faça um treino de flexibilidade de membro inferior. Então, sempre um dia antes, você vai treinar a flexibilidade, que é muito importante. No exercício, no mesmo dia que você for treinar o peitoral, o que você pode fazer? Você pode fazer um trabalho de flexibilidade numa escala de dor entre 4 e 5, não precisa chegar a 9 e 10. Então repara, eu vou fazer o mesmo estímulo, só que agora uma percepção de esforço mais baixo. Aí eu vou já preparar o meu músculo, deixar ele um pouquinho mais alongado, porque eu tenho uma flexibilidade aguda na hora que eu faço o movimento. Aí eu vou no supino e alongo o máximo que eu consigo. Depois eu vou colocar carga. Não adianta eu colocar carga e diminuir a amplitude. Diminui a amplitude, volta. Diminui a carga e trabalha aqui, ó, o máximo de amplitude que você consegue, para você conseguir estimular ainda mais unidades motoras, mais fibras musculares e assim estimular ainda mais os seus resultados. Seja, como eu falei, agachamento, puxada, peitoral, bíceps, todos os músculos passam por esse processo de flexibilidade e alongamento, tá? Então, relembrando, fase excêntrica do movimento controla mais.
Segundo, flexibilidade. Não trabalha flexibilidade propriamente dito no mesmo dia, mas pode trabalhar um estímulo mais agudo de flexibilidade. Só aquele momento que você vai dar uma forçada e no exercício sempre o máximo de amplitude. Só aumente as cargas se você conseguir manter a amplitude do movimento, para assim você potencializar os seus resultados. Aumentou a carga, diminuiu a amplitude, está treinando o ego. Manteve a carga, conseguiu manter a amplitude, aumentou a carga, manteve a amplitude, ótimo, está treinando a sua musculatura. E a segunda dica é sempre você chegar na falha técnica do movimento. O que é a falha técnica? Nada mais é como se fosse a junção dessas duas primeiras dicas. Então, vamos novamente usar o supino. Você está aqui fazendo um movimento supino. Muita força, muita força. Quando você começa a ficar tão fadigado que o seu cotovelo começa a girar, o seu pescoço começa a sair, o seu quadril sai do banco, a sua perna começa a querer empurrar, isso é falha técnica. Você saiu da estrutura do movimento. Então, aqui você não está mais trabalhando peitoral, você está trabalhando sobrevivência. Você quer tirar essa barra de qualquer jeito aqui de você. Aí quer dizer que você já chegou numa falha, não tem mais o que você fazer. Ajuda, chama sempre alguém para estar junto com você para tirar a barra ali de você, tá? Então, vou fazer 10 movimentos. 7, 8, na nona já envergou. Não adianta ir para a décima só para falar que você fez 10 repetições. Por quê? Porque você não treinou o músculo, você não treinou o exercício, você somente disse que fez 10, mas não adiantou nada. Então, sentiu que está chegando na falha técnica, sentiu que o movimento está perdendo postura, agachamento, você está fazendo agachamento, está jogando o tronco lá para frente, está envergando, está descendo menos, falha técnica. Deu, puxada, começou a puxar curtinho aqui, ó, não está mais vindo até o queixo, não adianta, não precisa ficar forçando aqui, calma, descansa, você chegou numa fadiga, ajusta a carga ali, para você depois conseguir voltar a manter a amplitude, que aí assim você vai novamente não treinar o seu ego, você vai treinar a sua musculatura, tá? Então lembra sempre que o importante é você manter esses pilares muito bem estruturados, não treina ego, treina musculatura, certo? Então, 3 dicas aí que eu espero que tenha ajudado. Se tem uma que você já conhecia, espero ter acrescentado mais algum conhecimento. Se não conhecia nenhum, deixa nos comentários aqui para eu saber se eu ajudei com essas 3 dicas, tá? Só relembrando então aqui, fase excêntrica, controla o movimento. Depois, amplitude, sempre trabalhando o máximo de amplitude que você pode dentro do exercício. E terceiro, falha técnica, sempre mantendo a postura no movimento. Perdeu a postura, quer dizer que você já chegou aonde deveria chegar naquele exercício e está na hora de dar uma descansada ou até mesmo finalizar o treino, dependendo de como está a estrutura do seu treino aí. Certinho? Então, espero que essas dicas tenham ajudado você. Qualquer dúvida, lembra, manda nos comentários aqui que é muito importante para eu saber o que você achou, se ficou alguma dúvida e como você quer encontrar no canal, certo? Então não esquece de dar aquele joinha, não esquece de se inscrever no canal e a gente se encontra no nosso próximo vídeo.